imediatamente ficou curado da lepra. Louvado seja Deus. Só até aqui, irmãos. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Pode fechar sua Bíblia. A mensagem, irmãos, do Evangelho é uma mensagem simples. Não tem complicação não. Jesus, quando ele pregava ali pela beira do mar da Galileia, ele simplesmente chegava, falava do amor dele, do reino de Deus, e as pessoas largavam a rede, deixavam o que estavam fazendo na coletoria e pegavam e seguia ele. Então, irmãos, este homem leproso, a gente sabe que uma pessoa que tinha lepra, ela não podia ficar no meio da sociedade. Essa pessoa, ela era isolada. Ela estava, irmãos amados, amaldiçoada. As pessoas que vivem nessa situação, elas não são consideradas pessoas do meio social. São desprezadas, rejeitadas. São aquelas que a gente escuta às vezes, aí não tem mais jeito. Para esse aí não tem mais jeito. Já está a sentença, já está proclamada. Eu fico vendo a dificuldade daquele leproso para ele se aproximar de Jesus. Era a minha dificuldade, era a dificuldade do pastor que agora há pouco aqui relatou uma pequena parte do seu testemunho, era a dificuldade do irmão Bonfim, do irmão Manuel, a nossa dificuldade de se aproximar de Jesus. Mas Jesus, ele não tinha e nem tem dificuldade nenhuma de se aproximar de nós. Louvado seja Deus. Nós, irmãos, que nós somos gerados de uma geração adâmica e pecadora, irmãos, e quando começamos a alcançar, a atingir a idade da razão, a gente já começa, irmãos, a se inclinar para as coisas da carne, os desejos pecaminosos, as coisas que prejudicam o nosso espírito, a nossa salvação, mas nos leva aos desejos carnais, aos prazeres terrenos, que só nos traz prejuízo, que só nos traz mais na frente mais tristeza, mais angústia, mais mágoa, mais rancor. A dificuldade que nós tínhamos de nos aproximar de Jesus era grande demais, a chegar ao ponto até de a gente achar que não tinha mais jeito de se aproximar. Eu sinto uma graça, uma alegria tão tremenda quando eu leio essa passagem do leproso aqui do capítulo 8 de Mateus. Porque tiveram algumas fases na vida deste homem aqui. A Bíblia diz que primeiro ele se aproximou. Para ele receber as bênçãos que o irmão Bonfim falou aqui, a primeira coisa que ele teve que fazer foi se aproximar. E a gente só se aproxima de alguma coisa quando a gente está curioso para saber alguma coisa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se você vai passando na rua e tem um acidente, tem alguma coisa, geralmente a gente vai querer se aproximar por curiosidade, para saber o que está acontecendo. Aquele leproso se aproximou de Jesus, irmãos amados, pelo desespero da doença, pelo desespero da lepra, porque ele estava indo de mal a pior, sua situação estava decadente, ele era um homem decadente, era um homem que não tinha paz, não tinha alegria, ele não tinha vigor, ele não tinha harmonia, ele era coberto de lepra. Mas a Bíblia diz que ele veio até Jesus. Glória. A palavra diz que ele veio até Jesus. Foram as condições que me levaram até Jesus. Foram as condições que levaram o pastor até Jesus. Se eu fosse contar também aqui, dava de 10-0 no pastor. Alcoólatra, inveterado, viciado, sem moral, sem perspectiva de vida, sem nenhuma expectativa de mudança, abandonado.
Irmão, às vezes a gente quando aceita Jesus como Salvador, quando a gente conhece a Cristo, a essência da maravilha, graça salvadora de Jesus, irmão, a gente fica assim analisando como se torna uma névoa escura, e a gente fica, meu Deus, quanto tempo eu passei sofrendo, quanto tempo eu passei nessa miséria, por que eu não... A maior preciosidade que Deus tem na terra, no universo, é você, como ser humano. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus não ama mais uma capivara do que você. Deus não ama mais uma arara do que você. Existem leis para proteger os animais, amém? Deve existir. Mas a lei para proteger a tua salvação, irmãos amados, aliviar, eu me responsabilizo por ele. Eu quero esse fardo para mim, para eu tornar ele leve. Louvado seja o nome do Senhor. Dito, irmãos amados, nas notícias que se espalhavam acerca de Jesus andando por aquelas cidades, aonde ele chegava a multidão afluía, aonde Jesus chegava a multidão chegava junto, aonde Jesus estava a multidão estava presente. Irmãos amados, ele atraía as multidões, porque Jesus, irmãos amados, ele é vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ele se aproximou, irmão. Foi ali o que aconteceu de melhor na vida daquele leproso. Você já imaginou? A irmã Rayane teve uma enfermidade que veio aparecer de um certo tempo para cá. Porque a gente não vai entrar aqui na questão, mas a gente sabe, irmãos amados, que no começo da criação do mundo, quando Deus criou o homem, quando Deus criou o universo, irmãos, a Bíblia diz, irmãos amados, que a terra, irmãos, era regada. Era muita fartura, mas na terra não tinha espinho, não tinha brolho. Se você for ler o livro de Gênesis, você vai ver que isso aí foi criado depois que o homem pecou, depois que o homem caiu. E a terra passou a produzir abrolhos, esses males aí, cólera, dengue, isso não existia não, irmão. E a misericórdia de Deus, irmãos amados, livrou a irmã de uma dengue hemorrágica. Foi Deus que colocou a mão. Muita dificuldade chega e se aproxima aquele leproso. Irmãos, agora presta atenção. Eu estava lendo aqui, agora dando uma reforçada na leitura. Eu comecei a sentir a graça de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando aquele homem chegou, irmão, se aproximou de Jesus, a Bíblia diz que ele se aproximou. Depois que ele se aproximou, ele adorou, ele se prostrou. Ele ali reconheceu, irmãos amados, que ele estava diante de alguém que podia fazer alguma coisa por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Você se lembra o que foi que Jesus falou, o que no Evangelho de João fala? Que se fosse escrever as maravilhas que Jesus fez, não ia ter livro no mundo que coubesse. Se fosse escrever, irmão, a história de cada um de nós aqui, não ia ter enciclopédia que coubesse. É verdade, Senhor. Porque nós sabemos o que nós passamos no íntimo. Louvado seja Deus. Glória. Nós não fomos tirados nem resgatados, irmãos amados, de berço de ouro, não. Glória a Deus. Nós temos história, e a nossa história do passado é triste. A nossa história é... E o alcoólatra, o viciado no crack, o viciado na droga, o viciado no jogo de baralho, na prostituição, chegar para Jesus e dizer assim: Senhor, se tu quiseres, tu pode me libertar. Quando o leproso perguntou para Jesus, disse: Senhor, se tu quiser, bem pode limpar. Jesus pode imediatamente. Jesus não perguntou para ele: qual é a tua religião? Qual é a tua denominação? Qual é a tua nação? Qual é a tua tradição? Tu é o quê? Tu é judeu? Tu é samaritano? Jesus não quis saber a nacionalidade dele. Jesus não quis saber nem se ele tinha fugido lá da colônia. Jesus não perguntou: o que tu está fazendo aqui no meio do povo? Tu não pode ficar aqui não, tu é leproso. Oh, irmão, Jesus aproveitou, irmãos amados, aquele momento. Senhor, se tu quiser, pode limpar-me. Quero, na hora. Aleluia. Imediatamente. A pior lepra que existe é a lepra do pecado, irmão. E é essa que Jesus quer limpar. É essa que Jesus quer limpar. Quando Jesus curava um enfermo, irmão,
Ele dizia assim: vai, a tua fé te salvou. Jesus estava muito mais preocupado em salvar do que curar. Porque ele diz nas suas palavras, ele diz assim: é melhor que você entre lá no céu, coxo, manco, sem braço, sem perna, sem cabeça, do que entrar no inferno com o teu corpo bonito, sarado, cheio de academia e de salão de beleza. É verdade. Aleluia. Verdade, glória a Deus. Às vezes, irmãos amados, o mundo machuca, massacra. A pessoa vem para Jesus todo quebrado. Todo quebrado, irmão. Aí Jesus pega, irmão, com todo carinho, e aí vai tratar. Porque eu não posso afirmar, mas eu posso conjecturar. Porque a própria teologia me dá o direito de conjecturar. Eu acredito tanto, irmãos, que quando Jesus foi chamar Pedro, eu tenho assim uma crença, irmãos amados, que o diabo chegou no ouvido de Jesus e disse assim: Jesus, tu vai salvar esse aí? Esse aí é rancoroso, melancólico, briguento, chato, nojento, tu vai salvar esse aí? E Jesus dizia assim para o diabo: é esse aí que eu quero mesmo, Satanás. Eu quero é esse aí. Ele é melancólico, ele é sanguíneo, ele é briguento, mas eu vou trazer ele para o meu reino, vou lavar ele com as vestes purificadas, vou batizar ele no Espírito Santo e ele vai sofrer pelo meu evangelho. Louvado seja Deus. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Jesus, ele entra na sarjeta, entra nos valados, lá nos presídios, nos lugares mais horrendos, ele entra para ir buscar um leproso. Nessa hora em que nós estamos pregando aqui, tem milhares e milhares e milhões de pessoas morrendo. Estão agora nesta hora fechando os olhos para a eternidade. E muitos estão fechando, sorrindo, porque estão sabendo que chegou a hora da colheita e Jesus está levando ele para o céu, até o dia da ressurreição. É pesado. Eu não aceitei, eu não quis, eu não me reconciliei, eu não me redimi. A mente trabalhando, o inferno, irmãos amados, é uma tortura. Mas os que morrem em Cristo, os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, esses terão vida eterna garantida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu estava conversando com a minha esposa ontem, minha filha, é o seguinte: o tempo passa, e eu me lembro que há 20 anos atrás, quando se pregava uma mensagem dizendo assim: olha, Cristo morreu na cruz por você, Cristo entregou a vida dele para que você fosse salvo, aquilo comovia o coração das pessoas. Ainda havia um pouco de sensibilidade. O evangelho hoje nós temos que pregar, irmãos amados, mostrando a salvação. Nós temos que pregar o evangelho hoje mostrando que a pessoa tem que sair do pecado, tem que sair dessa vida miserável, tem que sair do crack, do adultério, da prostituição, irmãos amados. Nós mostramos muito mais a salvação pelo evangelho do que o evangelho da cruz, do que a morte de Cristo na cruz. Porque o Deus deste século cegou o entendimento. Nós começamos um trabalho aqui, irmãos amados, da Martim de Carvalho. Começamos agora. Tem pessoas do lado da igreja morrendo, indo para o inferno, mas não vai participar da bênção para receber, irmãos amados, a palavra de Deus, irmãos. Nós somos privilegiados, louvado seja Deus. Ouvir a palavra de Deus. Isso sem a gente aqui externar o momento de alegria profundo daquele leproso depois que foi curado, irmão. Porque eu já fui em leprosário. Ô, meu irmão, é coisa triste, é porque foi erradicada. Mas naquele tempo caíam os pedaços de carne apodrecida do próprio corpo. Já pensou a alegria daquele homem quando Jesus disse assim: eu quero, fica limpo. E ele fica limpo imediatamente, irmão, e para casa limpo.
não poder abraçar a esposa, não poder abraçar o filho, não poder pegar da mão do amigo, não poder cumprimentar ninguém, ficar isolado, ficar, irmãos amados, desprezado. De repente ele olhar para o corpo dele e ver que estava limpo igual a pele de uma criança, louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Nessa noite, irmão, esse Jesus está aqui no nosso meio. O Jesus, irmãos amados, que não quer saber o teu credo religioso, que não quer saber a fé que tu professa. Ele quer saber se você professa a fé que Ele quer te dar, louvado seja Deus. O único que tem poder para nos tirar do inferno, resgatar das trevas. O único que tem autoridade, tem poder, irmãos amados, para aliviar, para tirar de uma vez o nosso fardo. Aquele que está cansado. Quando Jesus falou assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, Ele não estava falando para nós aqui, os bebedorzinhos de cachaça não. Ele estava falando para os judeus. Os judeus não bebiam essas coisas não era farrista não, irmão. Muito pelo contrário, eles tinham uma vida na lei. E Jesus mesmo assim chamava ele de cansado. Por quê? Porque estava cansado do pecado. Cansado de tanto viver no pecado. Viver, irmãos amados, no mundo pecaminoso. Sobrecarregado de tantas coisas, tantas preocupações, tantas coisas, oprimidos, porque a vida oprimia, e a vida oprime, a vida sem Cristo oprime, comprime o pecador. Éramos obrigados, irmãos amados, a nos divertir de forma diferente, para nos sentirmos alegres. E eu sempre digo, irmãos, antes de eu conhecer a Jesus, eu apenas tinha alguns momentos de alegria, mas minha vida toda era triste. Toda triste. Depois que eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu tenho apenas alguns momentos de tristeza, mas minha vida toda é alegre. Glória a Jesus. E como falou o irmão Bonfim, nós temos o prazer, irmãos amados, de distribuir com vocês essa alegria. Você que está aberto aí para ouvir e ouvindo esta mensagem. Glória a Jesus. Pode ter certeza, eu não vim aqui te prometer um ano de eleição. Não sou político, não sou candidato a nada. Só sou candidato ao céu, à salvação. E já estou eleito, louvado seja Deus. O vereador, para ser eleito, vai precisar do voto dessa comunidade toda. Para você ser salvo, basta um voto só. Jesus, você já está salvo, vai morar para o céu. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas nós viemos aqui nessa noite te prometer salvação e vida eterna. Este culto de ação de graça, irmãos amados, pela bênção que a irmã recebeu, eu tenho certeza absoluta que alguém está ouvindo o que foi falado aqui desde o começo, os hinos que foram louvados. O Espírito Santo às vezes incomoda, irmãos amados, impele a pessoa para vir, para entregar a vida a Cristo, para aceitar Jesus como Salvador. Existem os empecilhos, existem os obstáculos, mas vence hoje esta barreira e levanta a tua mão e aceita Jesus como teu Salvador. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Nós agradecemos a Deus. Eu não sei o que você está passando, mas Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua vida, tem te visto todo dia, os olhos deles estão em todo lugar. E com certeza Ele olha para você também. E com certeza Ele contempla a tua situação. Contempla a tua tristeza, o teu coração triste, amargurado. Contempla a tua busca por felicidade até hoje e ainda não conseguiu encontrar. Contempla o desejo de você ser feliz e ainda não encontrou a felicidade. Já procurou em tantos lugares, já tentou no namoro, já tentou em várias coisas, mas ainda não se satisfez. Por quê? Porque falta o principal. O homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. E só preenche esse vazio no dia que Deus entrar na vida dele. Enquanto Jesus não entrar na vida do ser humano, ele pode querer satisfazer os seus desejos, mas não preenche o espaço, fica sempre faltando alguma coisa. E na hora que Jesus entra e toma todo o espaço, não fica mais espaço para nada, o resto será expulso. Quando Jesus entrou no templo, irmãos amados, com aquele azorrague que ele bateu o chicote, tirou tudo quanto não prestava, aquele templo ali somos nós. Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Jesus entrou com o chicote.
E saiu batendo e atirando tudo quanto não prestava de dentro. Cambistas, jogadores, tudo. Fez isso comigo, fez isso com você. Deixa Jesus entrar no teu coração. Ele vai entrar com um chicote, uma zorrague, e vai tirar essa nojeira, e vai tirar toda a sujeira, e fazer de você uma nova criatura. E você vai louvar o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém para Jesus? Vem aqui na frente. Glória a Jesus. Cadê o irmão que toca? Glória a Deus. Aleluia. Cadê o tangedor? Louvado seja Deus.